Olá, a nossa saudação fraterna a todas as pessoas que nestes momentos nos veem e ouvem através das plataformas digitais, nestes tempos em que se faz necessário o distanciamento social e que, portanto, o nosso comparecimento às casas espíritas, aos templos, enfim, de acordo com a nossa religião, não se faz possível. Nós continuaremos a nossa tarefa, refletindo em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje com o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Mas antes, então, a nossa prece, rogando a Deus, a inteligência suprema, o Criador de todas as coisas, absoluto e perfeito, bondoso, justo e misericordioso, a fim de que a nossa atividade de hoje, em conjunto, reunidos em nome de Jesus, possa ser útil ao nosso crescimento, ao nosso amadurecimento, à nossa evolução espiritual. Rogando assim a Deus que abençoe os nossos propósitos desta noite, através da presença amiga dos bons espíritos, que constantemente estão conosco, nos amparando, nos assistindo, nos incentivando e nos intuindo, a fim de que as nossas escolhas possam se dar sempre no caminho do bem, evitando assim que repitamos erros que já cometemos no passado e que são responsáveis pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos de hoje. Que o nosso empenho, o nosso esforço em refletir sobre o Evangelho de Jesus nos traga a todos muita paz. Que assim seja. Então, hoje vamos ver de forma mais próxima o conteúdo deste capítulo, que é o capítulo 9, que tem como título Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então eu vou ler aqui um trechinho inicial. O item 1, Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis. E quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Estas três passagens se encontram no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versos 5, 9 e 21 e 22. Então vejamos que nestas passagens Jesus coloca de maneira muito enfática esta questão sobre como que nós devemos utilizar as nossas palavras, o cuidado que nós devemos dedicar ao expressarmos algo através da fala, através das palavras, não deixando dúvidas de que ao nos dirigirmos a um semelhante de maneira agressiva, de maneira indelicada, descortês, rude, isso já se caracterizaria como uma falta grave perante as leis de Deus. Então ele começa no primeiro verso falando que as pessoas tinham conhecimento do mandamento sobre não matar,
mas que ele, Jesus, iria além do não matar, que o simples fato de nos dirigirmos a alguém de maneira inadequada, com palavras inadequadas, seria já motivo para uma penalidade, para um castigo, podemos dizer assim, na medida em que estaríamos cometendo um erro, cometendo um pecado perante as leis de Deus. Ele usa inclusive essa expressão, né? Aquele que disser ao seu irmão raca. Isso era uma forma pejorativa que as pessoas daquela época utilizavam quando queriam se referir a alguém que elas consideravam uma pessoa de má fama, uma pessoa que mereceria desprezo, que não mereceria consideração. Então Jesus adverte sobre a gravidade de atos dessa natureza por quem quer que seja. Né? E por que será? Por que será que Jesus, então, coloca de maneira tão severa essa questão de não falarmos sequer algo que possa ser ofensivo em relação ao nosso próximo? Ele comparou essa falta ao próprio ato de matar, de tirar a vida de alguém. Né? Claro que aqui nós devemos relativizar a fala dentro de um contexto em que Jesus procurou chamar a atenção de maneira mais contundente, mais enérgica às pessoas a quem ele se dirigia ali e que isso ficaria para a posteridade a partir do registro, né, da sua fala. Mas o que Jesus, na verdade, quis nos transmitir é que quando nós falamos algo indelicado, algo ruim, algo negativo para uma outra pessoa, nós estamos dando expressão, nós estamos dando vazão a um sentimento negativo que vai dentro de nós. Então, a condenação é exatamente com relação a este sentimento que é contrário a tudo que Jesus vem ensinando, de amar ao próximo, de fazer ao próximo aquilo que gostaria que o próximo nos fizesse, ao sentimento de humildade, de simplicidade. Por isso que ele coloca a brandura como uma virtude que deve ser buscada e que é compatível e que existe de maneira paralela, digamos assim, com as demais virtudes, né? Da paciência, da benevolência, do perdão. Então, a criatura pacífica, a criatura mansa, ela também deve estar trabalhando essas questões outras da humildade e tudo mais. Então, não há como uma pessoa ser humilde e se dirigir a um irmão, a uma irmã, de maneira agressiva, de maneira que demonstra uma desconsideração, um desprezo, não é? Isso é incompatível com a lei de amor, com a caridade, não é ser caridoso fazer isso. Então, a advertência feita pelo mestre é exatamente nesse sentido, de que nós devemos prestar muita atenção e tomarmos muito cuidado com as nossas palavras ao nos dirigirmos às outras pessoas. Porque às vezes nós não prestamos muita atenção, às vezes nós nos habituamos a falar coisas que para nós talvez até não pareçam assim, mas que aos ouvidos de quem recebe soam como uma verdadeira agressão, como uma punhalada que ela recebe a partir das nossas palavras. Porque as nossas palavras chegam até o outro envolvidas nos nossos sentimentos. Daí a gravidade que Jesus coloca, né, nessa questão da brandura, de sermos brandos, de sermos pacíficos. Mas, evidentemente, aqui, como em outros aspectos também ensinados por Jesus, é fundamental que nós levemos em consideração a intenção, não é? Porque às vezes só a palavra, ela não traduz de forma plena a intenção, o sentimento que deu origem àquela palavra. Então nós não podemos também
levar isso para um lado radical. Mas é importante que nós prestemos muita atenção no que falamos, no como falamos, porque hoje se estuda muito também a linguagem não falada, a linguagem que é expressa através do nosso gestual, do nosso olhar, das nossas expressões corporais, não é? Então muitas vezes eu posso até estar falando algo que parece doce, que parece gentil, que parece inofensivo, mas a minha expressão facial, o meu gestual, a minha postura corporal está transmitindo algo oposto, algo contrário a este sentido das minhas palavras, não é? E a pessoa, o meu interlocutor, percebe isso. Então, do ponto de vista do convívio social, das regras de educação, uma certa polidez, uma certa sensibilidade na fala, mas que não é verdadeira. É apenas um verniz que nós utilizamos para não parecermos pessoas indelicadas, pessoas mal educadas no convívio social, mas que no fundo os nossos sentimentos, as nossas intenções para aquela pessoa são negativas, são ruins, até perversas muitas vezes, né? Então nós temos que vigiar isso. E ainda que os nossos sentimentos possam se demonstrar negativos, devemos fazer um esforço de identificar estes sentimentos, essas motivações, esses impulsos e procurar transformá-los. Não tentar bloqueá-los, né? Não tentar mantê-los escondidos, porque isso não serve para nada, isso só vai se agravar no futuro. Mas identificando o sentimento, a motivação, lidar com isso de uma maneira a transformá-lo em algo positivo, em algo para melhor e não para pior. Então, seguindo na lição, Jesus, então, por que ele fala que os mansos herdarão a terra, os mansos e os pacíficos herdarão a terra? Porque sabemos que até hoje, de modo geral, em todos os países e quase todas as épocas, os bens da terra, as riquezas, foram capturadas, se apossaram delas os violentos, os brutos, não é? Aqueles que fizeram uso da força sem qualquer escrúpulo, sem qualquer consideração para com os seus semelhantes, a fim de se apropriarem dessas riquezas, né? Então os maus têm tido preponderância no uso e na posse dos bens terrestres. O que Jesus está dizendo, e que de maneira nenhuma vai em contradição ao fato de que nós não devemos nos preocupar excessivamente com os bens materiais, mas que nós precisamos dos bens materiais para viver na Terra, para a nossa vida como reencarnados, se faz necessário um mínimo de recursos materiais. Então, Jesus está nos dizendo que aqueles que se comportarem de maneira mansa, pacífica, benevolente, no mundo regenerado, na terra transformada, estes herdarão as possibilidades, os recursos, os meios com que Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, nos concede para que nós vivamos na terra em paz, em harmonia. Então, o que Jesus está prometendo àqueles que se mantenham numa atitude de paz interior e, consequentemente, paz nas suas relações com os demais, aqueles que evitem de toda forma os conflitos, quer sejam nas palavras, quer seja nas atitudes, estes sim, na terra regenerada, terão lugar de destaque, merecerão glórias das quais hoje não lhes é possível
ter acesso, exatamente porque os maus, os violentos, é que estão no domínio de grande parte desses recursos. Mas Jesus nos assegura que isso não permanecerá para sempre. Portanto, fica uma advertência àqueles que consideram uma grande coisa se apoderar dos bens através do roubo, através do assassinato, através da prostituição, através da corrupção, através das guerras, da violência, do tráfico humano, tráfico de drogas, do contrabando de mercadorias, enfim. Todos esses que fazem uso destas práticas para enriquecer e para dominar, vão ter que prestar contas de tudo isso. Né? Terão que em algum momento, em alguma existência, neste nosso planeta, ou quiçá em outro planeta, repor perante as leis de Deus tudo isso que eles estão tirando daqueles que teriam direito ao uso. Né? Então, quando eu me aproprio de algo que não é necessariamente meu, estou tirando de alguém. Então estou provocando uma carência para a minha abastança, para a minha riqueza. Eu vou ter que em algum momento repor isso que eu tirei, não necessariamente àquelas pessoas, mas perante as leis de Deus. Isso é algo inerente à lei do retorno, à lei de causa e efeito. Mas vamos além. Na sequência, então, do capítulo, nós temos Jesus falando um pouco mais sobre essa questão da afabilidade e a doçura, não é? E depois ele fala sobre a paciência e obediência e resignação. Então vamos lá. A afabilidade e a doçura. A benevolência com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem verniz dessas qualidades. Então é isso que nós falamos há pouco, né? A pessoa pode, na aparência, demonstrar-se afável, palavras doces, mas que contém malícia, que estão encharcadas de sentimentos negativos, de desejos inconfessáveis, não é? Mas ela não se permite uma autenticidade perante os demais, então age, fala de maneira a tentar transmitir uma aura de bondade, de elevação, que está absolutamente longe da verdade. Nós damos a isso o nome de hipocrisia, de falsidade. Não é? Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. Então, Jesus está explicando aqui que nós devemos sim buscar sermos afáveis, sermos doces com os nossos semelhantes, mas com autenticidade, com verdade, expressando de maneira sincera aquilo que vai no nosso coração. Se o que nós desejamos a outra pessoa é tudo de bom, paz, saúde, que as nossas palavras reflitam precisamente estes bons sentimentos. Mas, caso eventualmente não sejam esses os nossos impulsos, não sejam sentimentos como esses que brotam no nosso íntimo, que nós nos abstenhamos de expressá-los de maneira negativa, de maneira a machucar, magoar, ferir
a outra pessoa. Nós temos que primeiro trabalhar o nosso sentimento, transmutando o negativo para o positivo, para aí sim podermos expressar essa afabilidade verdadeira, sincera, e não atuarmos como atores e atrizes no teatro social apenas para demonstrar um personagem que é fictício, que não existe de verdade, não é? A paciência, esse é um item bastante importante e muito difícil para muitos de nós, para muitas de nós. Eu costumo dizer, assim, pessoas que com muita frequência dizem, eu perdi a paciência. Veja, ninguém perde algo que não tem, né? Nós só eventualmente perdemos algo que nós temos. Então a pessoa que a todo momento perde a paciência, no fundo ela não tem paciência, né? Ou tem uma tolerância muito pequena, uma capacidade de suportar dissabores, desgostos, né? Muito baixa. E, portanto, acaba reagindo de maneira intensa e até eventualmente agressiva repetidas vezes, de maneira recorrente. Então Jesus nos conclama exatamente para que nós exercitemos a paciência conosco, sejamos pacientes conosco, com as nossas imperfeições, com as nossas fragilidades, com as nossas dificuldades de entendimento, com os nossos sentimentos ainda ofuscados por essas sombras milenares que trazemos, né, de nossas vidas passadas, mas que nós sejamos capazes de gradativamente ir reconhecendo essas características para serem melhoradas, para serem aprimoradas. Mas é fundamental que nós também tenhamos paciência com os demais, que nós também saibamos compreender, tolerar as imperfeições dos outros, as dificuldades dos outros, os limites dos outros, as situações que para os outros muitas vezes são insuportáveis, intoleráveis e que no nosso olhar, no nosso ponto de vista, podem parecer algo banal, algo simples, não é? Às vezes a pessoa se apresenta diante de nós transtornada, desequilibrada, desesperada por uma ocorrência em sua vida particular que para nós pode parecer algo sem nenhuma importância, mas que para ela aquilo representa algo valiosíssimo, algo de extrema importância. Então nós não podemos julgar, nós devemos buscar entender a pessoa, enxergando a vida sob o olhar dela, sob o ponto de vista dela, e não sob o nosso ponto de vista. Não é? Podemos chamar isso de empatia, talvez, mas o fundamental é que nós aprendamos a tolerar as situações em que a outra pessoa não está bem, por alguma razão, sem julgamentos, sem querer darmos a nossa versão, a nossa interpretação. Cada um interpreta a vida e se relaciona com as pessoas e com os fatos da vida à sua maneira. E não há aqui nenhuma razão para nós estabelecermos julgamentos. Você está certo, você está errado, você é boa, você é má. Não. Né? Entendamos então o outro na sua realidade, na sua verdade, e procuremos, dentro das nossas possibilidades e limitações, fazer o melhor que nós pudermos para amparar, para acolher, para assistir, para auxiliar, para incentivar, para motivar, dando ideias, mostrando que a pessoa tem dentro de si as forças, as habilidades, as capacidades suficientes
para superar aquele problema e não diminuí-la perante o problema, não fazer comparações. Às vezes temos essa mania de comparar, eu conheci fulano que passou por algo parecido e saiu de maneira muito fácil, não ficou como você está agora. Isso não é ajudar, não é? Isso não é ter paciência com o outro. Então nós precisamos sim fazer exercícios diários, muitas vezes ao longo do dia, de paciência. Paciência com o cônjuge, com os filhos, com aqueles que trabalham conosco, aqueles que eventualmente nos são superiores, aqueles que eventualmente nos são subalternos, com as pessoas na rua, com as pessoas que estão nos atendendo no estabelecimento comercial. Precisamos ter paciência, precisamos ter tolerância, e isso é um exercício. Eu me lembro de um livro espírita que eu li há bastante tempo, logo que eu estava iniciando na doutrina espírita, em que o autor espiritual, Ferreira Sampaio, contava que no mundo espiritual ele começou a fazer reportagens, né, um pouco parecido com o trabalho de André Luiz, mas não com a profundidade de André Luiz. E ele, um dia visitando um jardim, viu ali sentado um homem e foi conversar com o homem e perguntar sobre o homem, o que ele estava fazendo ali. E o homem disse que ele havia sido incumbido pelos seus superiores de permanecer ali no jardim para observar o crescimento das flores e das plantas daquele jardim. O Ferreira Sampaio não entendeu direito, né, o motivo daquilo e quis entender um pouco melhor, mas sem entrar numa indiscrição, e o homem explicou até de maneira muito simples, muito singela, que essa tarefa lhe fora atribuída exatamente porque ele se mostrava um espírito impaciente, um espírito muito agitado, que não conseguia esperar, que não conseguia tolerar nada que não fosse do seu agrado, que não estivesse em conformidade com a sua maneira de pensar, com a sua maneira de ser, e que os seus mentores já haviam tentado diversas estratégias, diversas fórmulas, no sentido de ajudá-lo a superar essa dificuldade, e até então sem nenhum sucesso. E dessa feita encontraram esta tarefa dele ficar sentadinho ali, num jardim, num belo jardim, observando o crescimento das plantas, que, como nós sabemos, se dá de maneira lenta, de maneira gradual. Então, ao observar o crescimento das plantas, este homem, esse espírito, foi adquirindo gradativamente a competência, a habilidade para saber esperar. Porque tudo tem o seu tempo. Tudo acontece no momento em que está pronto para acontecer, em que as condições necessárias e suficientes para o advento daquela situação, daquela circunstância, estão prontos, estão colocados nos devidos lugares. E quem é que gerencia tudo isso? Quem é que maneja tudo isso? É Deus, o nosso Pai. A sabedoria suprema, a bondade suprema. Então, muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito, do nosso ponto de vista, da maneira como nós entendemos que é a melhor. Mas nós somos espíritos limitados, deficientes, inferiores. Portanto, as nossas vontades normalmente não refletem o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para cada um dos seus filhos e provê sempre o que é melhor para nós, mas no tempo dele. Na realidade de Deus, não na nossa temporalidade. Então, paciência significa saber aceitar as circunstâncias, porém não significa inatividade, inação, pelo contrário. Nós devemos sim buscar vencer, superar as dificuldades. E aí nós entramos aqui
no item que fala de obediência e resignação. O que é ser obediente? Então, a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas verdades companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Então, ser obediente, ser resignado, não significa não ter vontade, não agir em nosso favor, não agir para superar uma situação difícil para nós ou para o nosso semelhante. Não! A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração, dos sentimentos. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então veja que bonito esse pensamento, né, do Allan Kardec. A obediência é o ato consciente de consentir pela razão. O meu entendimento mostra que em tal circunstância que ocorre comigo, eu estou fazendo tudo o que eu posso para evitar, ou para resolver, ou para superar. Mas se a situação persiste, é Deus que assim o quer, e Deus, sendo infinitamente bom, amoroso e justo, quer para mim somente o bem. Portanto, se a situação ainda segue acontecendo, a despeito de todo o meu empenho, de todo o meu esforço, eu devo concluir que assim é que deve ser. Vou prosseguir nos meus esforços, mas vou aceitar, né? Vou ser obediente à vontade de Deus pelo meu entendimento. Mas também isso deve falar ao meu coração, ao meu sentimento. Uma voz lá dentro de mim deve falar e eu preciso prestar atenção, fazer silêncio do meu ego perturbado, desequilibrado, para escutar essa voz do meu eu interior, do meu eu verdadeiro, que me diz que se eu estou passando por uma situação de dor, de sofrimento, é porque este é um aprendizado que se faz extremamente importante para o meu amadurecimento espiritual, para a minha evolução, para o meu crescimento. Portanto, eu devo aceitar com a razão, mas com o sentimento, sem me entregar, sem baixar os meus braços e não fazer nada para modificar a situação. Eu devo movimentar todos os recursos que estiverem ao meu alcance, todas as minhas capacidades físicas, intelectuais, de relacionamento, de comunicação, enfim, para superar aquele problema, aquela situação adversa, mas entendendo que enquanto ela persistir, significa que ainda há alguma lição que eu necessito aprender. Ela somente vai desaparecer, a situação difícil somente deixará de existir para mim a partir do momento em que eu verdadeiramente aprender a lição. Então é isso que significa a obediência e a resignação. E a cólera, por fim, né? Nós, muitas vezes, nos deixamos levar por sentimentos muito poderosos que tomam conta de nós. Uma irritação descontrolada, né? Uma vontade de gritar, de falar palavras feias, de agredir, de chutar, de atirar objetos. E o que é isso? Não é? Isso ainda demonstra o quão primitivos nós somos, o quanto nós ainda trazemos de inferioridade em nós. Então, ter paciência, ser resignado, ser pacífico, ser obediente é exatamente combater
o aparecimento e a manifestação dessa cólera. Né? Veja que Jesus, lá na sua fala inicial, condena qualquer tipo de manifestação ofensiva, rude, principalmente colérica. Porque vejam, ao me manifestar, ao deixar extravasar esses conteúdos violentos de maneira colérica, eu posso sim estar causando um dano para o meu semelhante, mas eu principalmente estou causando um dano para mim mesmo. Porque cada vez que eu me deixo levar por essas emoções descontroladas e me comporto de maneira descontrolada, dentro do meu organismo há uma descarga elevadíssima de um hormônio chamado adrenalina. E quanto mais adrenalina eu coloco, porque essa adrenalina ela é produzida pelas glândulas suprarrenais, não é? E é um hormônio que nos predispõe a duas reações muito básicas: ou o ataque para me defender, ou a fuga. É um hormônio da segurança, da proteção, da preservação da vida. Então, o que acontece quando esse hormônio é despejado na minha corrente sanguínea? Há uma aceleração dos batimentos cardíacos. Por quê? O coração começa a bombear mais sangue, ou para eu lutar, ou para eu correr. Então há um aumento dos batimentos, um aumento da pressão sanguínea, há uma mudança do fluxo sanguíneo no corpo que vão para os membros, para os braços, para as pernas, para lutar ou para correr. Então imagina que eu estou fazendo a minha digestão após uma refeição e tenho um acesso de cólera. O que acontece? Todo aquele sangue que estava sendo direcionado para o meu aparelho digestivo, exatamente para absorver os nutrientes da alimentação, ele subitamente é retirado dali por um comando do nosso cérebro para ir para os braços, para ir para as pernas. Então eu causo uma instabilidade enorme no meu aparelho digestivo. E se eu repito situações assim com muita frequência, várias vezes na semana, no mês, no ano, anos repetidos, eu vou causando uma debilidade no meu aparelho digestivo que vai provocar gastrite, que vai provocar úlcera e pode até provocar um câncer. Né? Então, a medicina hoje já tem muito clara esta associação entre estado de emoção do paciente com o tipo de câncer que ele apresenta. E os cânceres do trato digestivo, em geral, têm a ver com pessoas que têm esse comportamento bilioso, agitado, agressivo, impaciente, intolerante. Então a cólera é uma manifestação que nós precisamos urgentemente aprender a dominar, a transformar, a transmutar em nós, porque ela é prejudicial aos nossos interesses de espíritos imortais, aos nossos interesses de criaturas humanas reencarnadas. Ela provoca imensos sofrimentos, quer por conta do sofrimento que nós causamos aos nossos semelhantes, na nossa família, né? Um pai, um marido que trata a esposa, os filhos com agressividade, encolerizado, raivoso, violento, está provocando traumas psicológicos naquela família, mas está provocando para o seu espírito débitos que ele terá que saldar e está provocando no seu corpo material feridas que irão, ao longo do tempo, se transformar em doenças muito graves. Então isso precisa ser urgentemente combatido em nós. E nós ficamos por aqui. Este é o tema principal, os itens principais abordados neste capítulo, no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, Bem-aventurados os mansos e pacíficos.
Eu quero agradecer imensamente a atenção, a audiência de vocês, a paciência de vocês, a tolerância de vocês, desejando a cada um, muita paz, muita saúde, muita felicidade e que em breve nós possamos estar mais uma vez reunidos sob a égide do Mestre Jesus. Que assim seja.